Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós continuamos o estudo a respeito do Estatuto do Idoso e nós partimos do artigo 20, porque a partir deste artigo nós vamos falar em normas pertinentes à educação, à cultura, o esporte, o lazer, quando nós falamos em pessoa idosa. E aí, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003, diz no seu artigo 20: o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Então, nós temos que disponibilizar, mas nós nunca podemos esquecer que nós estamos falando de uma população idosa. O poder público, portanto, conforme o artigo 21, vai ter que criar oportunidades que deem acesso do idoso, por exemplo, na questão de educação e adeque currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados, tá? Os cursos que são especiais para idosos vão ter que incluir conteúdo relativo a, por exemplo, questões de computação e avanços tecnológicos que integrem esse idoso à vida moderna. E os idosos vão poder e devem participar de comemorações de caráter cívico ou cultural, justamente para que aí nós tenhamos preservação de memória a partir de vivências desses idosos, para que se transmita às pessoas mais jovens coisas que eles viveram, histórias de vida histórias que eles participaram, vivências que eles possuem, tá? O artigo 22, justamente pensando nessa transmissão de conhecimento, nessa necessidade de que as gerações elas consigam bem conviver, diz que nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal vão ser incluídos conteúdos que falem justamente do envelhecimento, da valorização do idoso, para que nós tenhamos jovens e adultos que tenham uma visão maior a respeito de como é importante e necessário que nós valorizemos o idoso. Ou seja, assim, quanto mais nós valorizarmos o idoso, mais nós vamos diminuir o preconceito e vamos produzir pessoas mais conscientes da importância do idoso para a nossa sociedade. Por que principalmente dessa proteção à educação e ao acesso à educação? Por causa da previsão constitucional do artigo 205. No artigo 205 da Constituição Federal, é estabelecido que todos devem buscar o seu desenvolvimento. E isto, inclusive, a pessoa idosa. Então, principalmente o idoso que não conseguiu ter acesso formal à educação durante a sua juventude, a sua vida adulta, ele necessita de ter oportunidades, agora como uma pessoa idosa, de buscar conhecimento. Justamente porque esse conhecimento é que vai garantir que ele tenha dignidade, vai salvaguardar os seus direitos como pessoa humana. Ele só vai entender os direitos que ele tem a partir do momento que ele souber sobre esses direitos. E uma das formas é através do acesso à educação. Então, justamente quando nós falamos em educação de uma pessoa idosa, nós temos que partir da questão da inclusão. E aí, por isso mesmo, que o Estatuto fala sobre inclusão das questões digitais, tecnológicas, porque o idoso muitas vezes não teve acesso a isso na sua juventude, na sua vida adulta, e agora está tendo na sua vida mais madura ainda. E aí, por isso mesmo, nós temos a questão de que as gerações elas devem conviver pacificamente e deve haver uma troca entre elas. As gerações mais novas escutarem e conhecerem as histórias das gerações mais antigas, justamente para
que se preserve a memória da população, a memória daquela comunidade, para que se preserve a identidade cultural daquela comunidade. E aí, o Estatuto do Idoso vem como uma forma de auxiliar nesta preservação de memória. Depois do direito à educação, o direito ao lazer, nós temos a questão do direito à profissionalização e o trabalho. A partir do artigo 26 do Estatuto do Idoso, é trabalhado o direito que o idoso tem de exercer uma atividade profissional. Contudo, desde que respeitadas as condições físicas, intelectuais e psíquicas dele. Então, quando é admitido, diz o artigo 27, um idoso em qualquer trabalho ou qualquer emprego, é vedada discriminação e fixação de limite máximo de idade, inclusive em concurso público, ressalvados apenas os casos em que, por causa da natureza do cargo, eu tenho que colocar um limite de idade. Exceto isto, eu não posso colocar na vaga de emprego que aquele emprego é apenas para pessoas até 60 anos, até 70 anos. Eu não posso pôr essa limitação. O primeiro critério de desempate dos concursos públicos, inclusive, deve ser a idade. E aí o parágrafo único diz que a preferência deve ser pela idade mais elevada. Por último, o último artigo deste capítulo, ele vai falar sobre a necessidade de criação e de estimulação de programas através do poder público, a partir do poder público, que sejam programas de profissionalização. E profissionalização voltada aos idosos, para que se aproveite todo o potencial que esse idoso tem e que ele pode trazer para a população, tá? Além disso, que prepare programas que preparem os trabalhadores para a aposentadoria, já que um trabalhador que vem desempenhando atividade laboral por toda a sua vida e vai se aposentar, sofre uma série de consequências psíquicas, emocionais, e por isso ele tem que ser amparado, entendendo o que está acontecendo com a sua vida. Outro programa que tem que ter, conforme o artigo 28, é programa de estímulo para que as empresas privadas admitam idosos nos seus locais de trabalho, justamente para que esses idosos não percam oportunidades de voltar ou de permanecer no mercado de trabalho por causa da idade que eles têm. Então, justamente por isso, as empresas públicas e privadas não podem discriminar alguém pela sua idade. E mais, há de haver programas que incentivem que as empresas contratem as pessoas idosas para que elas não se sintam como um peso para a sociedade, já que elas não podem trabalhar. Então, nesse sentido, o Estatuto do Idoso vem e protege e incentiva que aconteça a profissionalização e que ele se mantenha no mercado de trabalho. Os capítulos 7 e 8 do Estatuto do Idoso são a respeito da Previdência Social, dos artigos 29 até o 32, e a assistência social, prevista dos artigos 33 até o 36. A respeito da Previdência Social, justamente o Estatuto, ele reconhece o direito à aposentadoria como parte da dignidade da pessoa idosa. E tem que ser reconhecida ao trabalhador idoso justamente em razão de que, muitas vezes, é apenas a aposentadoria que aquele trabalhador tem para se sustentar. Então, quando fala em direito, no artigo 29, aos benefícios de aposentadoria e pensão, e que esses benefícios e a pensão vão observar critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários, é justamente para manter uma vida digna destas pessoas que muitas vezes se sustentam apenas desses valores. E aí, o artigo 30 vai falar sobre a perda da condição de segurado, que não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte, no mínimo, com o tempo de contribuição correspondente,
justamente para não prejudicar e justamente para pensar na questão da dignidade desta pessoa e no auxílio da pessoa idosa no momento que ela mais precisa, que é o momento da sua velhice. Já na parte específica quanto à assistência social, o Estatuto do Idoso se preocupou em informar e explicar como a assistência social vai ser prestada. E ele diz que vai ser prestada em conjunto com a Lei Orgânica da Assistência Social, da Política Nacional do Idoso, com amparo no Sistema Único de Saúde e a partir do Sistema Único de Saúde, tá? E aí, no artigo 34, diz que aos idosos, a partir de 65 anos, vai ser concedido um benefício mensal de um salário mínimo através do LOAS, para quando não houver condições de subsistência, que era algo que eu já comentava anteriormente. Todas as entidades, elas são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada, diz o artigo 35. Isto para proteger todos aqueles idosos que estão abrigados em cada uma dessas entidades ou casalar. E se a pessoa for incapaz, quem é que presta esse contrato? Quem é que assina esse contrato? O seu representante legal. Por último, nós temos o capítulo 9, que vai falar sobre a questão da habitação. E o que o capítulo 9 quer? Primeiro, garantir que o idoso tenha uma moradia digna, no artigo 37 consta a esse respeito. Essa moradia, de preferência, que seja no seio da sua família, natural ou substituta, e que, se não puder ou esse idoso não quiser, que seja numa instituição pública ou privada com este fim, tá? Quando nós falamos em habitação, nós não podemos esquecer do direito constitucional à moradia. E aqui, quando nós falamos do idoso, nós precisamos pensar na necessidade de acolher esse idoso que, no mais das vezes, tem ou não condições de viver sozinho. Por isso, nós precisamos pensar em instituições que possam acolher esse idoso que não quer ou não pode viver sozinho e não quer ou não pode viver com a sua família. Em sede de programas habitacionais, o artigo 38 do Estatuto do Idoso, ele garante que pelo menos 3% das unidades sejam reservadas para os idosos, tá? E que haja a implantação de equipamentos urbanos que sejam voltados ao idoso na comunidade. Além disso, que tenha a garantia de acessibilidade do idoso aos locais, tá? E que os critérios de financiamento para essa população seja condizente com a sua aposentadoria ou a sua pensão, ou seja, que ao financiar um imóvel, o idoso não acabe por se endividar e não acabe por perder a sua qualidade de vida ou a sua dignidade para conseguir pagar um financiamento de um imóvel. Assim, gente, nós temos todo o estudo da primeira parte do Estatuto do Idoso, do título 2 do Estatuto do Idoso, quanto aos direitos fundamentais. Em breve, nós voltamos com a análise dos demais artigos do Estatuto do Idoso, ressaltando que a Lei 10.741, ela é uma importantíssima lei quando nós falamos em garantir a dignidade, garantir a cidadania da população idosa brasileira, que deve ser cuidada, amparada e amada por todos. Tá bem? Até breve!